Você já sentiu aquela tontura repentina, como se tudo estivesse girando ou ficando escuro por alguns segundos? E mesmo assim, ignorou? Muita gente trata a tontura como algo simples. Acha que é só cansaço, falta de alimentação ou um mal-estar passageiro. Mas o que quase ninguém percebe é que, em muitos casos, a tontura é um dos primeiros sinais de que algo no corpo não está funcionando como deveria. E o mais preocupante, ela pode aparecer antes de situações mais graves. A tontura não é uma doença. Ela é um sintoma. E quando o corpo usa um sintoma como esse, é porque algo está interferindo no equilíbrio interno, seja na circulação, na oxigenação do cérebro ou até no funcionamento neurológico. Por isso, entender o que está por trás da tontura é essencial. Existem diferentes formas de tontura, e cada uma delas pode indicar algo diferente. Algumas pessoas sentem como se tudo estivesse girando ao redor. Outras relatam uma sensação de fraqueza, como se fossem desmaiar. Há também quem descreva como um apagão rápido, onde a visão escurece por alguns segundos. Essas diferenças não são por acaso. Elas ajudam a entender o que pode estar acontecendo no corpo. Por exemplo, quando a tontura vem acompanhada de escurecimento da visão ao levantar, isso pode estar relacionado a uma queda de pressão. O sangue demora alguns segundos para chegar ao cérebro, e nesse intervalo, o corpo reage com essa sensação. Já quando a tontura vem com sensação de giro, pode estar ligada ao sistema de equilíbrio, localizado no ouvido interno. E quando surge junto com fraqueza, suor frio ou tremor, pode indicar alteração na glicose. Ou seja, a tontura pode ter várias causas. Mas o ponto mais importante não é apenas o tipo, é a frequência. Uma tontura isolada pode até acontecer, mas quando ela começa a se repetir, o cenário muda completamente. Tontura frequente não deve ser ignorada, porque o corpo não repete sinais sem motivo. Se ela está acontecendo várias vezes, é porque existe um desequilíbrio constante. E esse desequilíbrio pode estar ligado a algo simples, ou a algo mais sério. Outro ponto importante é o contexto em que a tontura aparece. Ela surge ao levantar rápido, aparece durante esforço, acontece mesmo em repouso, vem acompanhada de outros sintomas. Esses detalhes fazem toda a diferença. Por exemplo, tontura durante esforço físico pode indicar dificuldade na circulação ou no funcionamento do coração. Tontura em repouso, sem motivo aparente, pode ser um sinal de alerta ainda maior. Além disso, é fundamental observar os sintomas que vêm junto com a tontura. Visão embaçada, fraqueza, dificuldade para falar, confusão mental ou sensação de desmaio não devem ser ignorados. Esses sinais mostram que o cérebro pode não estar recebendo o que precisa naquele momento, seja oxigênio, glicose ou fluxo sanguíneo adequado. E quando o cérebro não recebe isso, ele responde rapidamente. A tontura é uma dessas respostas. Outro fator que torna esse sintoma perigoso é o risco de queda. Muitas pessoas subestimam isso, mas uma tontura repentina pode fazer alguém perder o equilíbrio e cair, mesmo dentro de casa. E dependendo da situação, isso pode causar lesões sérias, principalmente em escadas, banheiros ou locais com objetos ao redor. E o problema é que, na maioria das vezes, a tontura vem sem aviso. Ela aparece de repente. E quando a pessoa percebe, já está em risco. Por isso, entender esse sinal não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de segurança. Outro erro comum é tentar suportar a tontura. A pessoa sente, para um pouco, espera passar e segue a rotina normalmente. Mas isso pode mascarar um problema maior, porque o sintoma passa, mas a causa continua. E com o tempo, os episódios podem se tornar mais frequentes ou mais intensos. Além disso, muitas pessoas recorrem a soluções rápidas, como tomar café, comer algo doce ou simplesmente descansar, sem entender o que realmente está acontecendo. Em alguns casos, isso até melhora momentaneamente, mas não resolve o problema. E aqui está o ponto mais importante: a tontura é um aviso. Ela não aparece à toa. Ela indica que o corpo precisa de atenção. E quanto mais cedo você entende isso, maiores são as chances de evitar algo mais sério. Ignorar a tontura é ignorar um dos sinais mais claros que o corpo pode dar. E quando esse sinal começa a se repetir, ele deixa de ser um incômodo e passa a ser um alerta. Agora me diz uma coisa: você já sentiu tontura e simplesmente continuou como se não fosse nada? Se sim, comenta aqui embaixo. Isso pode ajudar outras pessoas a perceberem que esse sintoma não deve ser ignorado. E já se inscreve no canal, porque aqui você aprende a identificar sinais que muita gente deixa passar, mas que podem fazer toda a diferença na sua saúde.
Porque, no final, o corpo sempre avisa. A questão é, você está prestando atenção? Quando a tontura começa a se repetir com frequência, o corpo deixa de dar apenas um aviso isolado e passa a indicar que existe algo acontecendo de forma contínua. E entender as causas mais comuns é o que permite agir antes que a situação se torne mais séria. Uma das causas mais frequentes de tontura é a queda de pressão. Isso pode acontecer ao levantar rapidamente, após longos períodos sentado ou deitado. O sangue demora alguns segundos para circular corretamente até o cérebro, e nesse intervalo, surge a sensação de escurecimento da visão, fraqueza e até desequilíbrio. Embora pareça algo simples, quando isso acontece com frequência, já não pode ser considerado normal. Outro fator muito comum é a desidratação. Muitas pessoas passam o dia inteiro sem beber água suficiente. E o corpo sente isso. A falta de líquidos reduz o volume de sangue circulando, o que pode afetar diretamente a oxigenação do cérebro. O resultado é a tontura. E o mais perigoso é que, em dias quentes ou em situações de esforço, isso pode piorar rapidamente. Outro ponto importante é a alimentação. Ficar longos períodos sem comer pode levar à queda de glicose. Quando isso acontece, o cérebro começa a funcionar com menos energia e os sintomas aparecem rapidamente: tontura, tremores, suor frio, fraqueza e sensação de desmaio. Por outro lado, picos de glicose também podem causar mal-estar. Ou seja, tanto a falta quanto o excesso podem gerar sintomas. E muitas pessoas vivem nesse ciclo sem perceber. Outro fator que merece atenção é o ouvido interno. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo. Quando há alguma alteração nessa região, a pessoa pode sentir que tudo está girando ao redor, uma tontura mais intensa, conhecida como vertigem. Nesse caso, a sensação é diferente. Não é apenas fraqueza ou escurecimento da visão. É como se o ambiente estivesse em movimento, mesmo quando tudo está parado. E isso pode afetar diretamente a capacidade de ficar em pé ou caminhar. Outro ponto importante é a circulação. Problemas na circulação podem dificultar o envio adequado de sangue para o cérebro. Isso pode gerar episódios de tontura, principalmente durante esforço físico ou mudanças de posição. Além disso, alterações no funcionamento do coração também podem estar envolvidas. Batimentos irregulares ou insuficiência no bombeamento do sangue podem causar redução do fluxo cerebral, levando à tontura. E aqui entra um alerta importante. Quando a tontura vem acompanhada de palpitações, falta de ar ou dor no peito, isso não deve ser ignorado. Outro fator que muitas pessoas não consideram é o estresse. O corpo em estado constante de tensão pode gerar sintomas físicos, incluindo tontura. A respiração pode se tornar irregular, a pressão pode oscilar e o cérebro pode reagir com sensação de instabilidade. Embora pareça algo emocional, o impacto é físico. E quando isso se repete, também precisa de atenção. Além disso, alguns medicamentos podem causar tontura como efeito colateral, principalmente aqueles que atuam na pressão, no sistema nervoso ou na circulação. Se a tontura começou após o uso de algum medicamento, isso deve ser observado com cuidado. Outro ponto importante é o cansaço extremo. A falta de descanso adequado interfere diretamente no funcionamento do corpo. O cérebro não se recupera completamente, e isso pode gerar sintomas como tontura, dificuldade de concentração e sensação de fraqueza. E quando isso se soma a outros fatores, o risco aumenta. Mas existe um momento em que a tontura deixa de ser apenas um sintoma comum e passa a ser um sinal de alerta mais grave. Isso acontece quando ela surge de forma intensa, repentina ou acompanhada de outros sintomas. Por exemplo, tontura com dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, visão alterada ou confusão mental. Esses sinais indicam que algo mais sério pode estar acontecendo. E nesses casos, o tempo faz diferença. Outro ponto crítico é quando a tontura leva a quase perda de consciência. A sensação de que vai desmaiar não deve ser ignorada. Isso mostra que o cérebro está momentaneamente sem o suporte necessário. E quando isso acontece, o risco de queda aumenta muito. Além disso, tonturas frequentes podem impactar diretamente a qualidade de vida. A pessoa começa a evitar atividades, sente insegurança ao sair de casa, tem medo de passar mal em público. E isso vai limitando a rotina aos poucos. Mas o mais importante é entender que o corpo não cria sintomas sem motivo. A tontura é um sinal claro de que algo precisa de atenção. E quanto mais cedo você identifica a causa, mais rápido pode agir para evitar complicações. Ignorar, se acostumar ou tentar resolver apenas de forma superficial pode fazer com que o problema avance. Porque aquilo que hoje é apenas uma tontura, amanhã pode ser algo mais sério.
E é exatamente por isso que aprender a reconhecer esses sinais muda completamente a forma como você cuida da sua saúde. Quando a tontura chega a um nível mais intenso ou vem acompanhada de outros sintomas, a situação deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um possível quadro de emergência. E nesse momento, não basta apenas reconhecer, é essencial saber exatamente como agir, porque uma atitude correta, nos primeiros minutos, pode evitar quedas, desmaios e até complicações mais graves. O primeiro ponto é simples, mas decisivo. Ao sentir tontura, pare imediatamente o que estiver fazendo. Não tente continuar andando, trabalhando ou aguentar mais um pouco. Isso é um erro comum e perigoso. A tontura pode evoluir rapidamente para perda de equilíbrio, e insistir em continuar aumenta muito o risco de queda. Se estiver em pé, sente-se imediatamente. Se possível, deite-se. A posição ideal é deitar com as pernas levemente elevadas. Isso ajuda o sangue a circular com mais facilidade até o cérebro, reduzindo a sensação de tontura, principalmente se ela estiver relacionada à queda de pressão. Se não for possível deitar, sentar com a cabeça levemente inclinada para frente já ajuda a estabilizar. Outro ponto essencial é evitar movimentos bruscos. Mover a cabeça rapidamente ou tentar levantar de forma acelerada pode piorar a tontura. O corpo precisa de tempo para se reorganizar. Respirar de forma lenta e controlada também ajuda. Muitas pessoas, ao sentirem tontura, entram em um estado de ansiedade e começam a respirar de forma irregular. Isso pode piorar ainda mais a sensação. Respirar fundo, devagar, ajuda a estabilizar o organismo. Agora, é importante observar os sinais que acompanham a tontura. Se houver suor frio, tremores, fraqueza ou sensação de desmaio, pode ser um quadro de hipoglicemia. Nesse caso, se a pessoa estiver consciente e conseguir engolir, oferecer algo com açúcar de rápida absorção pode ajudar. Um pouco de suco, açúcar dissolvido em água ou algum alimento doce simples pode melhorar o quadro em poucos minutos. Mas atenção, se a pessoa estiver confusa, muito sonolenta ou não conseguir engolir, nunca ofereça líquidos ou alimentos. O risco de engasgo é alto. Nesse caso, o correto é buscar ajuda imediatamente. Outro cenário possível é a desidratação. Se a tontura vier acompanhada de boca seca, cansaço e sensação de fraqueza, oferecer água em pequenos goles pode ajudar. A hidratação contribui para restabelecer o equilíbrio do organismo. Agora, existe um ponto de extrema atenção. Se a tontura vier acompanhada de sintomas como dificuldade para falar, visão embaçada, perda de força em um lado do corpo ou confusão mental, isso pode indicar algo mais grave. Nesses casos, não há espaço para dúvida. É necessário buscar atendimento imediato. Enquanto a ajuda não chega, o ideal é manter a pessoa deitada, em segurança, evitando qualquer esforço. Outro cuidado importante é proteger o ambiente. Afaste objetos que possam causar lesão em caso de queda. Se a pessoa estiver em um local com risco, como escadas ou banheiro, ajude-a a se posicionar em um local seguro. Se houver alguém por perto, é fundamental que essa pessoa acompanhe. A tontura pode evoluir, e ter alguém atento pode fazer toda a diferença. Outro erro comum é tentar acordar o corpo com estímulos bruscos. Algumas pessoas jogam água no rosto, se levantam rapidamente ou tentam andar para ver se melhora. Isso pode piorar o quadro. O correto é estabilizar primeiro, depois agir. Além disso, é importante observar o tempo de duração. Se a tontura melhora após alguns minutos de descanso, isso já traz uma informação importante. Mas se ela persiste, se intensifica ou volta repetidamente, o alerta deve ser maior. Outro ponto essencial é evitar automedicação. Tomar remédios sem saber a causa da tontura pode mascarar sintomas e atrasar o diagnóstico correto. E aqui entra um dos maiores erros: ignorar após a melhora. Muitas pessoas sentem tontura, se recuperam e seguem a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o episódio aconteceu por um motivo. E não investigar esse motivo pode fazer com que ele se repita, ou pior. Outro detalhe importante é observar o histórico. Se a pessoa já teve episódios semelhantes, isso precisa ser levado a sério. A repetição indica que o problema não é isolado. E quanto mais frequente, maior o risco. Em casos de desmaio, o cuidado deve ser ainda maior. Se a pessoa perdeu a consciência, mesmo que por poucos segundos, isso já caracteriza uma situação mais grave. O ideal é manter a pessoa deitada, verificar a respiração e buscar ajuda. Não tente levantar a pessoa rapidamente. O corpo precisa de tempo para se recuperar. E o mais importante de tudo, não subestime a tontura.
Ela pode parecer simples, mas pode ser o primeiro sinal de algo maior. Saber agir na hora certa não é apenas uma questão de conhecimento. É uma questão de segurança. Porque em situações como essa, o que você faz nos primeiros minutos pode evitar consequências que vão muito além de um simples mal-estar. Depois de entender os sinais e saber como agir em uma situação de tontura, existe algo que muitas pessoas ainda negligenciam: os cuidados no dia a dia para evitar que isso volte a acontecer. Porque, na prática, não adianta apenas resolver o momento. O que realmente faz diferença é evitar que o corpo volte a entrar nesse estado de desequilíbrio. E tudo começa com atenção aos hábitos. Um dos pontos mais importantes é a hidratação. Muitas pessoas só bebem água quando sentem sede, mas a sede já é um sinal de que o corpo está começando a entrar em déficit. Manter o consumo de água ao longo do dia ajuda a preservar o volume sanguíneo e garante que o cérebro receba a oxigenação adequada. Pequenos hábitos, como carregar uma garrafa de água ou criar horários para se hidratar, podem evitar episódios de tontura. Outro fator essencial é a alimentação. Ficar longos períodos sem comer é um dos principais gatilhos para a tontura. O corpo precisa de energia constante, principalmente o cérebro. Quando essa energia cai, os sintomas aparecem rapidamente. Por isso, manter uma rotina alimentar equilibrada, com intervalos regulares, ajuda a evitar quedas de glicose e reduz o risco de mal-estar. Mas não é apenas a falta de alimento que causa problemas. Excessos também podem provocar tontura, principalmente quando há picos de glicose. O equilíbrio é o que mantém o organismo funcionando corretamente. Outro ponto importante é a forma como você se movimenta. Levantar-se muito rápido, principalmente ao sair da cama ou de uma cadeira, pode causar queda de pressão e gerar tontura imediata. Criar o hábito de levantar de forma gradual faz toda a diferença. Primeiro sente, espere alguns segundos, depois levante. Esse simples cuidado evita muitos episódios. O descanso também é fundamental. Dormir mal ou em quantidade insuficiente afeta diretamente o funcionamento do cérebro. O corpo fica mais sensível, a concentração diminui e a chance de tontura aumenta. O sono não é apenas descanso, é recuperação. Outro fator que precisa de atenção é o estresse. Viver em estado constante de tensão interfere na respiração, na pressão arterial e no funcionamento geral do organismo. Isso pode gerar sintomas físicos reais, incluindo tontura. Aprender a controlar o estresse não é apenas uma questão emocional, é um cuidado com a saúde. Além disso, é importante observar o uso de medicamentos. Se a tontura começou após o início de algum remédio, isso precisa ser avaliado. Nunca interrompa por conta própria, mas também não ignore o sintoma. Outro cuidado essencial é a segurança no ambiente. Se você já teve episódios de tontura, é importante adaptar pequenos detalhes no dia a dia. Evitar tapetes soltos, manter boa iluminação e ter apoio ao levantar são medidas simples que previnem quedas. Porque muitas vezes, o maior risco da tontura não é o sintoma em si, mas o que pode acontecer por causa dela. Outro ponto importante é conhecer os seus próprios sinais. Cada pessoa tem um padrão. Algumas sentem fraqueza antes da tontura, outras percebem alteração na visão, outras sentem o corpo estranho. Identificar esses sinais iniciais permite agir antes que o quadro piore. E isso faz toda a diferença. Mas existe um momento em que não dá mais para esperar. E saber reconhecer esse momento é essencial. Se a tontura for frequente, intensa ou vier acompanhada de sintomas como dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, confusão mental, dor no peito ou falta de ar, isso não pode ser ignorado. Esses são sinais de alerta. Nesses casos, o correto é buscar ajuda imediatamente. Outro ponto importante é quando há desmaio. Mesmo que a pessoa recupere rapidamente, a perda de consciência nunca deve ser tratada como algo simples. Ela indica que o cérebro ficou sem suporte adequado, mesmo que por poucos segundos. E isso precisa ser investigado. Além disso, se a tontura está impactando sua rotina, causando medo, insegurança ou limitando suas atividades, isso já é motivo suficiente para procurar ajuda. A saúde não deve ser baseada em adaptação ao desconforto. O corpo foi feito para funcionar bem. E quando ele começa a dar sinais de que algo não está certo, o melhor caminho é ouvir. No final, tudo se resume a isso: atenção e ação. Atenção aos sinais que o corpo dá. E ação para corrigir o que está causando o problema. Porque a tontura pode até começar como algo leve, mas quando ignorada, pode evoluir para situações que colocam sua segurança em risco. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que a tontura pode significar e como agir da forma correta, já deixa o like e se inscreve no canal.
Aqui você aprende, de forma simples e direta, o que fazer em situações que podem acontecer no dia a dia e que fazem toda a diferença. Cuide do seu corpo, porque ele sempre avisa, antes de algo mais sério acontecer.